pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Tria, um momento em que a gente se encontra para falar sobre saúde mental. Através de reflexões sobre a tríade corpo, mente e alma, vamos explorar juntos novas percepções sobre como ampliarmos o nosso bem-estar e a consciência sobre nós mesmos. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com meu parceiro Luan Toigo. E nosso bate-papo de hoje é com a Mara Dias. A Mara é uma pessoa muito, muito especial. É um prazer enorme poder trazer um pedacinho dela aqui para vocês compartilharem dessa satisfação imensa que a gente está sentindo em tê-la aqui hoje. A Mara é psicóloga e filósofa. Nós estávamos aqui conversando um pouquinho dessa busca dela pela filosofia, fiquei encantada. E a gente vai conversar hoje sobre um tema muito interessante que é a respeito da sociedade do cansaço. Quando a Mara me trouxe esse título, eu fiquei encantada, porque todo mundo hoje se queixa de cansaço, Mara. Todo mundo, não tem uma pessoa que tu não perceba no físico dela esse cansaço, ou que ela não fale do seu nível de cansaço. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Porque a sociedade é uma sociedade do desempenho, é a necessidade de desempenhar coisas. Quando tu fala coisas. Desempenhar, é o fazer? Fazer, não pensar tanto, mas produzir muito, entregar as coisas de uma forma muito rápida. Aliás, essa palavra está muito em moda, né? Entregar, isso no mundo moderno, né? As pessoas entregam. Só que, na verdade, é como se fosse uma meta, né? Então, as pessoas começam a desempenhar as metas, né? Só que as metas não finalizam, porque aí vem novas metas. E isso produz um cansaço imenso, porque o sujeito nunca chega a algo de fato. Porque quando ele chega a algo de fato, se reiniciam novas metas, porque nunca é suficiente. Essa é que é a questão. O que gera o cansaço? O cansaço é justamente isso, é ter que ter uma alta produtividade numa sociedade onde diz que tudo é possível, onde nós não somos tudo é possível. Pelo contrário, nós temos várias impossibilidades, né? Porque nós somos humanos. Então, se dita que se pode tudo, mas o ser humano não pode tudo. E o que gera isso? Isso gera angústia, isso gera muito cansaço. Porque eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo para realizar coisas prazerosas, eu não tenho tempo para curtir a minha vida, viver a minha vida. Eu vivo para trabalhar. Então só. É muito interessante, porque acho uma coisa também que contribui com isso é a questão assim. Se tu tem uma meta, literalmente, que é, por exemplo, diferente de uma meta que a sociedade te recomenda conquistar, por exemplo, o dinheiro e um carrão, uma casona, tu tem uma meta que é um sonho teu e tu se esforça para aquilo, por mais que tu sente cansado, tu sente satisfeito. O que eu vejo hoje? Que as pessoas estão indo atrás de metas que não são sonhos delas. Tipo, elas estão indo porque tem que conquistar, mas não porque elas querem conquistar. Eu não sei nem se tem meta, Lu. Nós estávamos conversando essa semana sobre esse senso de urgência das pessoas, porque além dessa exigência de excessos de desempenho, isso tudo é numa velocidade altíssima, dentro de um senso de urgência em tudo. Aí tu fica olhando as pessoas nesse ritmo alucinado e eu fico pensando, para chegar onde? Onde é que querem chegar, meu Deus? Parece que estão correndo atrás do próprio rabo. Porque, para chegar onde? Na próxima meta, Mara? É que quando eu sempre penso assim, o que isso quer dizer, né? Nesse todo, assim, por que desse funcionamento e como que as pessoas estão, né? E eu entendo que esse movimento tem a ver num sentido de reconhecimento. De busca de reconhecimento? De busca de reconhecimento pelo tamanho do vazio. Porque quanto maior essa velocidade, essa urgência, que não se sabe o porquê
de chegar a algo que não necessariamente seja do meu desejo, mas do desejo de algo mais macro, né? E isso traz uma angústia, traz um vazio. E a maneira com que eu tenho é tentando produzir. Me fazem acreditar que quanto mais eu produzo, mais eu estou pertencendo. Mas não. Eu perco a minha singularidade, eu perco a minha condição de sujeito, de ser humano. Porque a pessoa, inclusive, tem um sentimento de que é natural estar nessa velocidade alucinada, buscando sempre mais. Exatamente. Me dá um sentimento de pertencimento, é isso que tu quer dizer. Porque assim, tem esse autor, que inclusive eu vejo que ele é o Byung-Chul Han, que ele é um filósofo coreano, né? Então ele fala isso, né? Que o sujeito ele não se submete mais a um trabalho compulsório, né? Ele não aceita mais a obediência à lei, né? Não é isso, não é mais o cumprimento do dever. Hoje o sujeito que trabalha é liberdade e boa vontade, e tu tem que entregar coisas e o prazer acima de tudo. Só que é muito contraditório, porque eu tenho que entregar coisas, mas o prazer acima de tudo. Eu me aproprio, eu não tenho mais chefe, eu não tenho mais quem me comande, eu sou o meu trabalho. Só que na medida que eu sou o meu trabalho, que eu encontro essa liberdade, que eu não tenho mais tanto a lei, o controle, que o que importa tu pode trabalhar onde você quiser, você pode trabalhar. O que importa é que você produza, certo? Essa é a ideia, né? Então você tem liberdade, você é dono de si mesmo. Não, você não é dono de si mesmo. Ao mesmo tempo que se conquista uma liberdade, você perde, porque você perde o olhar do outro também. Você perde essa condição de pertencimento. Quem é que vai te gratificar? O sujeito fica muito solto. O sujeito fica solto. Tu está falando da perda das relações? Exatamente, exatamente. Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma liberdade, eu não sei lidar com essa liberdade. Nem foi ensinada. Não foi ensinada, mas acontece que a sociedade diz que você pode tudo. Se você pode tudo, isso torna algo sem limite. E tudo que não tem limite cria o quê? Ansiedade. Sabe, Mara, eu te escutando... O limite, ele é contensor do psíquico. O limite é importante. Os limites, eles nos enquadram, eles nos ajustam. Eles nos permitem pensar. E nos centram também. Nos centram muito. Tu sabe, conhecendo os extremos, aonde tu deve permanecer em equilíbrio. Exatamente. Eu acho que também uma coisa que colabora com todo esse cansaço, que além dessa liberdade que a gente está tendo, uma outra coisa é que a régua da felicidade humana, ela está muito alta hoje em dia, né? Tipo, a régua da felicidade humana está aqui, porque a vida virou uma emoção. Se eu tenho liberdade, posso fazer tudo, só que o que me faz feliz? Acho que é isso que as pessoas não estão se perguntando. Porque a liberdade é muito bom por um motivo, né? Só que se tu bota um objetivo que é inalcançável, que é essa angústia, né? Que é a ansiedade, mas essa incerteza vai vir aquele vazio. A liberdade, essa palavra, ela é muito fascinante, mas eu acho que ela necessita de muito cuidado para que a gente não fique aprisionado na necessidade da liberdade. Porque e ela acaba nos aprisionando. Porque não, assim, na verdade, pensando a partir da filosofia, não tem saída, tá? Porque assim, não tem saída num sentido de que antes todos eram reféns de um chefe, certo? Pensando de uma forma mais clássica, né? Hoje as pessoas têm essa liberdade, estão com mais autonomia. Por outro lado, se produziu onde ficou cada um no seu quadrado. Só que o ser humano, por natureza, ele precisa do olhar do outro. Sim. Então, eu fico tão individual, eu faço tanto o meu trabalho, por exemplo, sozinho de casa, eu fico tão na minha solidão que eu perco o que o ser humano precisa, que é justamente o relacional, a troca. E você acha, Mara, que é isso que está gerando um vazio? Porque nós temos que ter alta performance
Mas, ao mesmo tempo, nós perdemos a nossa subjetividade. Nós perdemos a nossa condição, mas será que eu quero? O que acontece? A gente perdeu a possibilidade do conhecimento. Porque o conhecimento é o que nos possibilita que nós não fiquemos reféns. E o que acontece quando nós temos que produzir muito, fazer coisas? Quem muito faz coisas, pensa pouco. Nós estamos pensando menos e fazendo muitas coisas. Nós somos fazedores de coisas. E, ao mesmo tempo, isso produz um vazio, produz porque um o fazer não preenche, né? Não, fazer. E geralmente, quando a gente está hiperativo, porque hoje nós estamos muito hiperativos, é justamente muitas vezes uma fuga do pensar e do sentir também, né? Porque aí a hiper, que hoje, né, virou moda, assim, né? Todo mundo tem déficit de atenção, todo mundo é hiperativo. Eu questiono isso. Eu vejo que isso é uma questão bem social, assim. Não sei se todo mundo é hiperativo. Eu falo hiperativo no sentido de atividade, né? Não em relação à patologia mesmo. Mas é que virou moda também a patologia. É demais. Sim. Gripe, é como se fosse uma gripe. É como se fosse uma gripe. E, na verdade, uma hiperagitação mental. Se a gente for parar para olhar para a situação que está o mundo hoje... O jovem que nasce e vai se desenvolvendo, ele é a vida inteira forçado a essa superprodução, produção, e daí ele vai... Hoje em dia tem estímulo por tudo, e se a gente for parar para analisar, essa superprodução, daqui a alguns anos, poucos anos, né? 10, 15, para que tu vai precisar de um humano superproduzindo se tu vai ter uma máquina que produz 10 vezes mais rápido que o humano e 10 vezes mais barato? Só que daí o que acontece? Que é esse negócio do pensar que a gente vai falar. A única coisa que diferencia um ser humano de uma máquina é a consciência, é o pensar, é a criatividade. Só que isso, se tu tá naquele modo de produção, tu tá no automático. Então, tu vai fazendo, então a intuição, a criatividade, tu joga fora. E eu acho que isso que tá se faltando hoje em dia, porque é aí que tu preenche o vazio. Claro. Porque daí tu vai descobrindo quem tu é, quais são as tuas potencialidades, vai fazendo aquilo que tu ama fazer. E daí tu preenche o vazio, eu acho. Eu ouvindo a Mara... Até mais nas falas iniciais dela, me vem uma coisa muito forte, Mara, para a gente refletir. Me parece que nós estamos perdendo ordem. Referência. A ordem, quando a gente fala em uma consciência mais universal, é o equilíbrio, né? A consciência universal, ela nos traz a ordem do todo, né? Ela que gere essa organização do todo, seja de cosmos, seja do nosso corpo, seja da natureza, né? O equilíbrio, a sabedoria, a paz, o silêncio, que não sei, mas me parece que no fundo é o que todo mundo gostaria de encontrar no final dessa corrida maluca. E a gente está andando contrário a isso. Sim. Porque nós estamos desorganizados, né? E desconectados, talvez, dessa consciência maior dentro de nós e do todo, né? Da própria espiritualidade. Nós estamos desconectados disso, buscando a paz, talvez nas coisas, na matéria, Mara. Pois é, sabe que eu pensando sobre o que nós íamos falar, eu comecei a fazer assim, como se fosse uma linha, sabe? Uma linha de tempo, assim. Comecei a fazer na minha cabeça uma linha de tempo, assim. E aí eu fui nos pensadores, nos clássicos, né? Então, os clássicos falavam assim, né? O que é a felicidade, né? Então, como é que se conquista essa felicidade? Se conquista em alimento, em abrigo e em companhia. Aí vai para um outro pensador. Qual é o porto seguro? O porto seguro é dentro de si. Então, cada um vai falando dessa liberdade, mas sempre em algo muito simples, numa vida simples, numa vida tendo coisas simples, fazendo coisas simples, valorizando a simplicidade da vida. Aí nós vamos caminhando, nós saímos dos clássicos, vamos caminhando, chegamos no mundo contemporâneo. E no mundo contemporâneo, os pensadores começam
escrever sobre a liberdade, a liberdade, a liberdade. Então, quando começa a se escrever sobre a liberdade, começa a se pensar a respeito da liberdade, é porque isso está em jogo, né? É porque isso está começando a faltar, né? E aí eles começam a escrever sobre a liberdade. Então, eu penso assim, eu lembro do Schopenhauer que dizia que o mundo tinha que ser pensado a partir de uma ideia circular. Então, a minha esperança, porque eu penso com esperança, né, é que nós estamos passando por um processo de transformação. Então, tudo isso que nós estamos vivendo de tecnologia, de seres mais narcisistas, de pessoas, né, nessa clausura, nesse mundo de mídias sociais, dessa coisa, né, do visual, do tudo muito superficial. Eu vejo esse processo como algo, um ciclo. Porque é um ciclo para uma transformação. Eu vejo de uma forma circular. Eu concordo, porque assim, não dá para ser a gente falar de uma forma assim, vamos ver o mundo de cor-de-rosa, porque o jeito que está o mundo hoje vai levar para onde? Todo mundo pro fundo do poço. Mas além de tudo, em contato consigo mesmo. E daí, quando tu tá no fundo do poço com uma pá de coisa em cima de ti, tu só tem uma direção para ir para cima. Só que porque eu digo isso porque foi comigo. Vou contar brevemente. Eu tava vivendo uma vida assim, onde eu perdi o sentido, que as coisas começaram a ficar superficial, não via sentido de estudar, de acordar. O que aconteceu? Eu descobri que eu tava com um tumor na cabeça. Depois do tratamento, no dia que eu acordei da UTI, com a cara inchada, cheia de espinha, eu tive uma luz aquele foi o momento mais feliz da minha vida. Por quê? Eu tava vivo, tinha minha família do lado, não tinha nada, mas eu tava vivo. E daí quando tu percebe que a felicidade tá no fato de estar vivo, a vida fica encantada. Exatamente. Isso. E eu acho que nós estamos caminhando para que as pessoas, infelizmente, vão acabar sofrendo tanto que vão perceber que elas não precisam de nada para ser felizes. Porque quando nós começar a perder as coisas simples, que é a saúde, as coisas materiais, elas vão ver que elas já têm tudo para ser felizes. Porque é como o Epicuro dizia, né? Que a felicidade está no bem-estar e livre da dor. Né? E o Sartre dizia assim que a existência precede a essência, né? Então que nós temos que fazer a nossa felicidade, nós temos essa condição, né? E essa condição tá justamente no sentido de não sentir dor, sentir prazer. E isso é muito importante, assim, ó, é livrar o corpo dessa dor. A gente tem uma ideia de que tudo é na mente, mas a gente tem que proteger o nosso corpo, porque o nosso corpo está falando muito. Está falando muito. Gritando. Está gritando. Por que o corpo está gritando? Porque nós estamos sendo fazedores de coisas e estamos pensando pouco. Estamos analisando pouco, pensando pouco em nós mesmos e fazendo tudo muito para um mundo de aparência. E isso dá um desgaste muito grande ao nosso corpo, né? Eu sempre penso em corpo-mente, eu nunca separo isso, assim, né? Então, eu penso que nesse trabalho, nesse processo histórico circular, né, eu penso que é uma transformação necessária justamente para isso. É como se nós tivéssemos que chegar no subsolo para poder dizer assim, puxa, mas, né? A tristeza e a alegria faz parte da vida. Eu tenho que ter a tristeza e a alegria para poder ter a felicidade, né? Eu tenho que viver as coisas. Eu posso ficar, porque as pessoas estão se conectando muito pouco, né? Muito pouco. Então, assim, por exemplo, se a pessoa ficar triste, ela não fica triste. Ela está deprimida. Sim, né? Sim. Não, calma, está triste. Sim. A gente pode ficar triste. A gente tem que se conectar muitas vezes para poder resolver as coisas, para poder sentir, se sensibilizar. Eu acho que, olhando assim, um sentimento, que não é um sentimento, tá? E eu não quero que me entendam mal com essa palavra, que é amor, que não vejam ela pelo significado que hoje em dia tem, que é banalizado, por questão de paixão. Mas eu acho que tu viver com amor pela vida, tu vai estar triste, tu vai estar feliz, tu vai estar
um monte de problema, mas tu vai estar com amor. E isso sustenta teu estado emocional. Porque daí tu não coloca o bom e ruim como uma situação que te causa dor ou uma situação que não te causa dor, isso como felicidade ou tristeza. Tu vai ver que o sofrimento e a dor na tua vida é a maior bênção. E vai te fazer cada vez mais feliz. Então tu ter esse olhar voltado pro amor em relação à vida e receber tudo com gratidão, por mais que seja difícil. Eu sei, porque a gente teve o teste, né, mãe, quando eu fiquei doente. Tu me disse, eu nunca vou me esquecer, pode pegar teu câncer com amor ou com raiva. Vai mudar na tua cura. E quando tu começa a encontrar esse amor, que não vem de ninguém, ele vem de Deus, vamos colocar assim. Quando tu pega isso pra guiar a tua vida, tudo muda. E se a gente for parar pra pensar, o que a sociedade faz hoje em dia com todo mundo? A criança cresce, se desenvolve, chega na adolescência, que é o ponto dela transcender, né? Tornar adulto e tudo mais. Cria uma ideia na tua cabeça de que tu precisa alcançar aquela vida de ilusão, que é aquela vida de dinheiro, de sucesso, felicidade. Só que, volto a trazer essa questão, por que a gente nasceu único? Ninguém, não tem dois iguais. Não tem. É porque cada um tem uma missão única. Cada um consegue expressar aquilo que é de uma forma única. E isso é especial. Só que o que é a diferença dessa vida ilusória para essa vida do amor? E que é essa expressão. Quando tu se expressa da forma que tu é, tu tem esse amor por trás. Então tu não vai ter... tu vai sofrer, mas tu não vai ter aquele desespero. Só que a gente é influenciado a seguir aquele caminho que todo mundo segue. E daí essa distância entre o teu caminho, que é teu, e a vida que tu seguiu, eu te chamo de vazio dentro do peito. Que daí tu busca as coisas externas para tentar preencher. Eu digo porque foi pra mim, assim. Claro. Eu analiso que foi pra mim. Porque hoje em dia, se tu tiver com essa vida bamba, que eu digo, né? Que essa vida que qualquer peça que cair da tua vida, tu, de certa forma, mostra, tu perde dinheiro, tu fica triste, tu perde a saúde, tu fica nessa vida bamba, o mundo vai te apedrejar muito. Só que se tu tá sustentado naquela vida que tu sabe quem tu é, tu sabe o porquê que tu tá vivo, tu encontrou a tua missão, tu consegue seguir firme. Por mais que o mundo esteja te apedrejando. E daí, por mais que tu esteja cansado, tu tem uma satisfação por trás. Lá em cima tu só vai ter desgaste e cansaço, e tu vai começar a preencher os cansaços porque tu tá alienado. Sem saber. Eu não sei se faz sentido isso. Faz total sentido. Na verdade, é pelo que vale a pena viver. Por que a gente tá vivo? É uma passagem que pode acabar a qualquer momento e que a gente não sabe nada. É uma coisa, é uma incógnita. Vale a pena desperdiçar sofrendo? Na verdade, é dar sentido ao que a gente não entende qual é o sentido. Mas se nós dermos o sentido, se cada um tiver um sentido singular, isso vai ser muito bom, isso alivia a alma. Né? Isso traz tranquilidade à alma. É quando tu consegue achar o sentido, mas o sentido está a partir de ti. Tu é o sentido. Exatamente. O teu ser é o sentido, porque ele é único. Ele é único. Quando nós nos dermos conta que o ser tem que se sobrepor ao ter, nossa, isso é a felicidade. Mara, as pessoas... Me dá uma impressão quando a gente fala isso, de olha para si, busca dentro de ti, a felicidade está em ti. Tem um desconforto muito grande das pessoas escutarem isso. Será que é pelo receio de olhar para dentro e o temor de não encontrar nada? Por que gera tanto mal-estar quando a gente fala... Olha para dentro, a felicidade está dentro, sai do externo. Eu sinto sempre quando eu trago essa fala, é melhor eu não olhar para isso, porque se eu tiver que encontrar felicidade aí, né, não sei se eu... Porque pensar sobre isso é se permitir um espaço de reflexão. Né? E isso não é uma coisa tão simples assim. Porque pensar em si é pensar no próprio desamparo. Porque nós viemos sozinhos. E vamos sozinhos. Então, nós temos que ser a nossa melhor companhia. Nós só podemos ficar com os outros se for muito bom ficar conosco. Então, talvez a dificuldade de escutar sobre isso seja refletir a respeito. Porque refletir a respeito, pensar sobre as coisas, não está tendo tempo. As pessoas não permitem tempo e espaço. Porque tempo e espaço, como Kant dizia, né, são a condição da sensibilidade. Né? Nos é dado tempo e espaço. O ser humano é que nomeia o seu tempo e o seu espaço.
Só que a sensibilidade é algo que está fora de moda. Não vamos tocar nisso, né? Então, o tempo e o espaço, eu estou sem tempo, sem espaço para isso. E quando se questionam para uma pessoa a respeito dessas questões, do verdadeiro sentido da vida, isso deixa as pessoas muito angustiadas. Muito angustiadas. É o que eu percebo. Porque elas se sentem na responsabilidade em responder isso para o outro, ao invés de pensar que tem que responder isso para si. E não é para o outro. Claro. Porque o sentido da felicidade, o meu sentido pode não ser o teu. Pode não ser o teu. Né? O que nos dá sentido à vida é muito singular. Né? Por exemplo, eu penso, por exemplo, como exemplo, né? Eu penso que a vida só tem sentido se a gente amar e for amado. E tudo começa a partir daí. Né? Porque o amor é a nossa vitamina. Né? O amor é o que nos dá o ânimo. Né? Exatamente. É o nosso amor, mas o nosso amor também ser reconhecido pelo outro. Né? Ser validado também pelo outro, pelo olhar do outro. Né? Como eu tinha comentado, aquela frase, eu acho que é o Winnicott que falava que é muito bom brincar de se esconder, mas o problema é quando alguém não te procura. Ai, que forte isso, Mara. Isso é muito forte. Então, assim, nós precisamos ser procurados. Né? Nós temos uma criança, quando ela está aprendendo a caminhar, ela sai daqueles passinhos e aí daqui a pouco ela acha que vai cair, aí ela se agarra na mesa, se agarra na cadeira e ela olha para trás e a gente diz, vai, tá tudo bem, eu tô aqui. Se tu for, né, se tu caíres, eu tô aqui. Então, nós precisamos disso no início da vida para que nós possamos nos garantir como sujeito. Né? Então, nós precisamos do olhar do outro para nos constituir como sujeito. Para depois nós sentirmos que nós temos a nossa garantia, que nós somos a nossa garantia. Né? Então, eu penso que tem que existir uma retomada dessas coisas. Né? Mas eu penso que a esperança ainda é a vitamina, é o amor. Né? Porque eu lembrei de uma outra situação que há muitos anos atrás foram fazer uma entrevista com moradores de rua e entrevistaram uma moça que morava embaixo na Ipiranga, onde tem o rio, o riacho ali, né? E entrevistaram ela e ela naquela condição, assim, total, né? Carência, enfim, né? Desprovida de tudo, ela mesma, assim, né? Então, perguntaram para ela o que ela queria da vida, né? Se ela pudesse realizar um desejo, né? E ela disse, na sua maior simplicidade, ela disse ter um grande amor. E ela surpreendeu os jornalistas na época porque eles pensaram que ela ia dizer, eu quero uma casa, né? Eu quero uma casa, eu quero uma comida, eu quero, né? Então, essas coisas são para que a gente possa refletir. Sim. Né? Para que a gente possa pensar sobre as coisas, né? Sobre o sentido. Não estou dizendo que... com isso, eu não estou dizendo assim, o amor supre a necessidade de um bebê com fome, não. Mas eu estou dizendo o sentido da palavra amor. Porque dar o peito para um nenê... é amor. É amor. Então, eu estou falando na essência, no princípio da palavra. Né? É o olhar do outro sobre o outro, né? Que nos constitui. Então, eu vejo que existe uma carência enorme disso. Enorme. E eu vejo que a saída é justamente isso, é o encontro com o outro. É nós podermos olhar, ter mais empatia. Nos né? conectarmos Nos mais. conectarmos. Claro que ter empatia também é uma condição do amor, porque eu não posso ter empatia se eu não tiver amor dentro de mim. Então, a gente vira, mexe e vamos, qual é a essência, qual é o sentido. E nós estamos perdendo o foco das relações. Nesse fazer, a gente não tem tempo para sair com amigos, para ir jantar com a família, bater um papo legal, né, num café. Nós estamos nos afastando tanto das nossas relações quanto de nós mesmos.
E quando a gente passa por uma situação difícil de dor, como a gente passou, a única coisa que tem valor nesse momento são as pessoas. Uhum. E eu costumo perguntar, qual seria a tua maior dor hoje? Né? Tua maior perda? É o teu trabalho? Seria a tua casa? Sempre são as pessoas que a gente ama. Claro. Só que são os que a gente menos está tirando tempo, Mara. Uhum. São os que a gente menos cuida. As pessoas mais importantes da nossa vida são as pessoas que a gente menos cuida, menos olha, menos dá um espaço, um tempo, um afeto, né? E eu sempre penso sobre isso é algo que eu converso muito fora do consultório, mas dentro do consultório, no sentido de que de poder dizer eu te amo, né? Não deixa para amanhã. Não sei se vai ter amanhã. Não sei se vai ter amanhã. Então diz eu te amo. Como é que a pessoa vai entender? Não importa. Faça as coisas por você, sabe? Faça por você. Né? Sabe que quando o Lu estava doente, né? Que não era para ele estar aqui, na verdade, né? E ele já estava num estágio de quase morte, né? Eu olhava para a mão dele, né? A mãozinha, lembrando daquela mãozinha do bebê, olhava para a orelha, olhava para aquela pintinha que eu nunca tinha visto ali, para o detalhe. É um estado de presença absurdo. E a gente precisa estar nessa fase do perder para poder olhar para o outro com esse amor, com esse cuidado. Que agora tu falou uma coisa. O detalhe. Eu sempre penso assim, os relacionamentos. O detalhe da escuta, Mara. A gente não se ouve, não se escuta mais. O olho no olho, o toque. Quanto a gente não escuta, Mara, no consultório, de pessoas de idade. A maior mágoa que a gente escuta é: eu não recebi afeto dos meus pais. E não eram pais que não amavam. Mas as pessoas precisam do toque, precisam das palavras, precisam das afirmações, a gente quer pertencer. E a gente acha que tudo isso não tem um valor, né? Eu sempre digo assim aqui, os relacionamentos, eles começam no detalhe e eles finalizam no detalhe. Então, como é importante a gente cuidar do detalhe, né? Cuidar das coisas mais simples, né? Mas o detalhe é muito importante, né? Então, isso assim, é esse olhar para a minúcia, né? É escutar de verdade, não é fazer de conta que está escutando, né? É sentir. Cada um tem a sua maneira, né, de expressar, mas que expresse. Seja ela qual for. Né? Porque o ser humano quer liberdade e pertencimento. Porque liberdade por liberdade é algo solto. É meio enlouquecedor. É enlouquecedor. E o pertencimento nos traz um aconchego. É verdade. Né? O pertencimento nos dá sentido a essa liberdade. Né? Essa frase, Mara, que você falou antes, eu fiquei com ela na cabeça. Pelo que vale a pena viver. Se a gente fizer, né, essa pergunta para nós mesmos, e eu fico pensando, se eu não encontrar a resposta, o quanto não é trágico o que eu estou vivendo. Porque eu estou vivendo pelo quê, então? Para quem? Olha que profunda é essa pergunta e o quanto a gente tem que responder ela para nós mesmos. Talvez venha daí o sentido da vida. O que me faz feliz, né? Pelo que valeu a pena eu estar vivo. Eu não falava. Eu costumo perguntar pelo que vale a pena sofrer. Pelo que realmente vale a pena de sofrer. Para a gente começar a selecionar o que realmente é relevante. Né? Mas essa é muito mais profunda. O que realmente dá sentido à vida, né? Porque talvez eu possa fazer alguns filtros em relação a essas demandas que estão gerando esse cansaço, esse excesso de desempenho. Talvez eu possa me questionar: para quê?
pelo quê e para onde. Onde está me levando, onde eu quero chegar. Para poder fazer escolhas também, né, Mara? Mais conscientes e trilhar caminhos, né? Adoro a frase do Cortella, que ele diz que não tem falta de tempo, existem falta de prioridades. Exatamente. Né? E começar a colocar essas prioridades, e talvez tenham coisas que possam até ficar para trás, que não sejam tão relevantes. Sabe que eu pensando assim, né, pelo que vale a pena viver, né, eu penso assim que quando a gente pensa que a gente vive para fazer a diferença, que a gente vive porque a gente tem que fazer diferença. A gente não veio a passeio, a gente tem que dar um sentido e dar um sentido a outros, deixar um registro, né, nessa vida, assim, né? Poder marcar algo na vida das pessoas de bom, né? Então, o que eu vejo é que as pessoas que dão um sentido, que fazem das suas vidas, pensando, eu quero fazer a diferença na vida do outro, né? E aqui, quando eu falo outro, pode ser um ser humano, pode ser uma escolha de cuidar dos animais, da natureza, enfim, né? Dar um sentido, né? Eu vejo que essas pessoas, elas até podem ter um cansaço, mas elas não têm um cansaço do vazio, né? Da tristeza, da falta, não, né? Porque quando eu faço diferença no outro, eu não tenho isso, eu me sinto preenchido. É que a gente equilibra as forças do dar e receber. Dar e receber. Então, eu penso que por isso vale a pena viver, né? Quando a gente sente que faz diferença, não precisa fazer diferença na humanidade inteira, mas se a gente faz diferença na vida de algumas pessoas, se a gente dá um sentido, se a gente dá uma alegria, se alguém nos diz, puxa, que bom que tu tá aqui, que bom que tu existe, ou eu te amo, né? Isso já é uma coisa... E é nas coisas simples de novo. E é nas coisas simples. Passar por uma pessoa e dar bom dia pra ela dando um sorriso. A pessoa que tá lá pra baixo, se tu dá um bom dia, ela já muda o dia da pessoa. E às vezes, assim, uma coisa que é triste de se pensar. Se eu morro hoje, muita gente vai me falar coisas, mesmo seja em oração, que hoje me faria muito feliz. Só que muitas vezes eu espero a pessoa morrer pra ir lá ver a pessoa, pra ir lá falar. E é nessas simples coisas que é a mesma pergunta. Porque o que vale a pena viver? Né? Porque eu digo por experiência própria, quando tu tá lá morrendo, que tu não sabe se tu vai acordar no dia seguinte, o que tu mais sente é deixar as pessoas para trás. Deixar a tua família para trás. Claro, as coisas simples. Claro. A gente que é ensinado a pensar que a felicidade tá no grande. Não tá. Não. O grande, as coisas grandes, o sucesso, o dinheiro... Isso é consequência da felicidade, mas isso não atrai felicidade, né? Isso é, se tu viver uma vida com amor, com gratidão, sendo com atos de amor, né? E com felicidade, a abundância que tu vai atrair, ela é inevitável. Ela é inevitável, então tu não precisa ficar com essa ansiedade, com essa angústia, e tu vai fazer, e tu vai dar o teu melhor. E isso é o sentido da vida. É viver nessa paz. Será que a gente foi criado para viver angustiado e sofrendo? A vida não tem sentido se não é pra gente ser feliz. Só que nem a gente comentou, e uma questão, né, que eu tava trazendo antes, por que é tão difícil olhar para si, né? Porque eu acho que a gente se identifica pelo fato de a gente não saber quem a gente é, a gente se identifica com o passado, com as memórias, com o conhecimento. Agora pensa assim, se tudo que tu tem na tua mente sumisse, quem tu é? E aí que dá o desespero, porque a gente não sabe. E é isso que precisa muita disciplina e um querer muito grande para tu se encontrar, porque é muito mais fácil tu, quando tu tá nessa angústia, nesse desespero, tu pegar o celular e passar o tempo. Só que agora tu ficar sentado e botar os joelhos no chão e ter a humildade de falar, Deus, me fala quem que eu sou, é muito mais difícil. Só que depois tu fazer isso por um ano, ajoelhar, pegar essa dor e segurar dentro de si, segurar aquele desconforto, vai passar um tempo, vai começar a clarear a tua vida. Só que é poucos que escolhem traçar o caminho e poucos que sabem que existe um caminho. Porque hoje em dia a gente tá cego sem saber que tem luz, né? É que o problema é procurar essa felicidade, tentar achar esse sentido, mas a partir do outro, né? Não a partir de si.
E aí fica um sofrimento, porque fica esse looping, né? Fica esse vazio constante. Porque tu vai buscar no outro que tá com o mesmo vazio. É. E tu vai procurar um amor no outro que o outro tá procurando em ti, vai ficar aquela briga que Troca vai... de faltas. Troca de faltas. Troca de vazio. Troca de vazio. Eu sempre digo, pessoal, ninguém estaria vivo se não tivesse importância aqui. Ninguém estaria vivo se não tivesse uma missão. Tu nasceu com uma missão. A tua missão principal é descobrir. Tem uma frase num filme que é... O nome do filme é Somos Todos Iguais, que é um filme que conta a história do morador de rua que conhece um casal que estava vivendo aquela vida já, casal bem financeiramente, mas aquela vida ruim, né? De briga e coisa. E esse morador de rua, quando ele vai dar um discurso, ele fala a seguinte frase: nós somos todos moradores de rua procurando o caminho de casa. A gente vem, todo mundo encarna na Terra inconsciente, para lembrar por que a gente veio. Só que se tu não trilha o caminho, vai ser uma rota com vento destruindo para tudo quanto é lado e tu não sabe para onde é que tu vai ir. Só que se tu tá no caminho, se tu busca encontrar teu caminho de casa, quando tu entra, é aquele conforto. E daí o vazio, ele preenche do dia pra noite, praticamente. Depois o caminho continua difícil, né? Com situações, mas o amor, ele te preenche. E não tem como explicar de onde é que vem isso, e não tem... Que eu sou... Digo, pessoal, se eu conseguir achar esse amor, e eu sou um idiota, qualquer um consegue. É só querer. É só querer e caminhos tem. É só tu começar a caminhada, vai vir as coisas pra tua frente, porque essa é a vontade maior. Porque vamos lembrar da frase, quem que a gente é? A gente é uma expressão de Deus. Então, tu se realizar, Deus se realiza. Então, Ele quer que tu busque isso. Só que tem que querer, né? Mara, o que é felicidade? O que é isso? Pois é. Tem tantos conceitos hoje sobre felicidade, né? Tantos conceitos, assim. Talvez a gente precise se questionar sobre o meu próprio conceito de felicidade. Pois é. Porque eu posso estar andando para o caminho errado. Depende de onde eu coloco minha felicidade. Eu penso que eu já comecei falando a partir de fazer diferença, né, no outro, né, de dar sentido à vida a partir de fazer a diferença no outro, né, de passar o que eu tenho para o outro, né, de doação, né, isso já me faz feliz, né. Quando eu lido com as adversidades da vida, mas não no sentido de ficar brigando com elas, mas no sentido de que é da natureza, é da vida. Então, por exemplo, numa situação de doença, né, como vocês passaram, é não questionar, mas como é que nós vamos lidar com essa situação? Né? É não tornar a vida um problema, e sim administrar as coisas. Porque as coisas passam a ser problemas se a gente não olha para elas e se a gente não encara elas. Isso passa a ser um problema, quando a gente foge das coisas. Na medida que a gente vai administrando, mesmo que tenham situações que parecem impossíveis, que sejam, mas que a gente consegue dar o seu melhor para poder lidar com a situação que se apresenta, isso já é um caminho de felicidade. Porque a felicidade não é ausência de dor. Isso. A felicidade não é ausência de problemas, né? A felicidade está justamente em nós sabermos ter o jogo de cintura, ter essa capacidade de transformar as coisas, né? Com o que nós temos. Exatamente. Com o que nós temos, com os recursos com o que nós temos, com as possibilidades que nós temos, né? E saber identificar o que me pertence, o que não me pertence, o que é do outro, o que não é meu, né? Saber ter a humildade de recuar, saber quando insistir. Então, eu penso que a felicidade não está em ter coisas. O ter coisas nos garantem no sentido de, nos dão possibilidades, né, de uma vida confortável. Mas elas não são a garantia da felicidade. Porque a garantia da felicidade é nós sermos alguém para nós primeiro. Eu preciso ser alguém para mim, eu tenho que acreditar nisso, para poder ser alguém para outro, né? Para alguém dizer assim, tu é importante para mim,
né? Tu faz sentido à minha vida. E aqui eu falo do outro fora de mim, né? Sejam amigos, familiares, pessoas, né? Então, assim, a felicidade não é algo pronto. A felicidade é algo que está sempre em transformação, porque nós nos transformamos em cada época da vida, né? Mas nós temos que ter princípios, né? Valores. E a gente tem que cuidar muito isso, porque nós estamos numa sociedade que princípios e valores não estão tão, né? Porque tem pessoas que têm preço, né? Então, assim, nós temos que escolher entre nós temos princípios ou temos preço. É uma escolha de felicidade, né? A minha felicidade é princípios, né? Eu posso estar sempre pensando sobre as coisas, né? Mas pensando em algo mais macro, né? Porque é difícil, né? Eu volto para a filosofia, que pensa sempre o ser humano macro. Eu estou num país, né? Num país de tantos apelos, né? De tantas alterações políticas e econômicas, enfim, né? Nós temos que ter muito cuidado com os nossos valores, nós temos que ser cuidadosos, zelosos com nossos valores, né? Porque se vende uma ideia de que nós temos que ter preços, né? E não penso que seja esse o caminho. Condições. Isso. Condições para os valores. Exatamente. Então, eu penso que ser sempre é mais garantido do que pensar no ter, né? Porque hoje eu tenho, mas amanhã pode que eu não tenha. E se eu não tiver, o que vai me sustentar? O que vai me sustentar é o meu ser. Até para aguentar a adversidade e talvez a volta que eu tenha que dar na minha vida, né? Então, é muito melhor que eu me garanta no meu ser do que no meu ter, né? Se eu tiver, ótimo, excelente. Quem não gosta de ter coisas, né? Mas nós temos, acima de tudo, que nos sustentar na nossa condição de ser, né? Para mim, isso é felicidade. Isso dá alívio, né? Eu sempre penso, o que te dá felicidade? O que me alivia. Então, quando, às vezes, um paciente diz, eu fiz tal coisa, assim, assim, assim. E como tu tá te sentindo aliviado? Como é que tu tá? Não, tô leve, Então tá, então tu fez a coisa certa. Quando nós nos sentimos aliviados, essa é uma condição, um exercício bom da gente fazer quando a gente, às vezes, está em dúvida em alguma coisa. A gente faz uma tomada de decisão e a gente se sente mais aliviado. Aquilo me aliviou. Puxa, mas se te aliviou, então fez a coisa certa para ti. Porque quando a gente faz a escolha errada, a gente sente aquele frio no estômago. Exato. Dá aquela coisinha assim. Então, eu penso que, olha só, né? A gente fala, o que é a felicidade? A felicidade é tudo isso. É tudo, né? Tudo isso. Eu sempre gosto de lembrar, quando eu preciso me lembrar o que é a vida de verdade, eu olho para uma criança. Eu sempre digo que a gente deveria ensinar as crianças a partir do que elas nos ensinam, em vez daquilo que a gente sabe. Porque se a gente for lembrar, qual que era a parte legal da brincadeira quando a gente era criança, quando tu queria montar um cenário para tu brincar com alguma coisa, tipo montar uma pista de carrinho. Tu passava 2 horas montando a pista, aí ia correndo para tudo que ela montava a pista. Vamos brincar de outra coisa. O que isso nos ensina? Que a felicidade é o processo. É o processo. É esse jogo de cintura, ir buscar. Porque depois que tu chega, vamos pra outra. Então a felicidade é isso. E bota pra uma criança. Aquele negócio que tu falou ali. Se tu tem 1 milhão no banco e tu tá feliz ali e tu perde 1 milhão no banco e tu fica triste, então tu tinha um preço. Exatamente. Então tu tinha um preço. Teu preço da felicidade era 1 milhão. Nós temos que ter valores. Valores. E não preço. Legal. Com valores, que nem a parábola do homem insensato, né? Que o homem insensato construiu a sua casa em cima da areia. Então, ele vive com medo. Porque se chove, se pega muito vento, a areia embaixo muda, a casa dele cai. O homem prudente, ele construiu a casa dele na rocha. Pode cair raio, chuva, a rocha não muda. E é isso que a gente faz. Tu constrói a tua identidade, a tua vida no ter, ou no teu corpo. Se ele, vou ficar feio,
no ter sempre nas coisas materiais, vai viver a vida com medo. Porque qualquer coisa que tu perde, tu morre, de certa forma. Imagina, se tu constrói tua identidade em quem tu é, cara, pode chover o que for, não vou cair, né? Acho que isso é interessante do ser e do ter, né? Dá pra gente relacionar com essa parábola. É o verdadeiro alicerce, né? Tudo que tem uma boa base suporta, né? Suporta as ventanias, as temporais. E daí tu, além de tu crescer na tua vida como ti mesmo, tu floresce com todo mundo. Porque lembra aquele negócio que eu falei do bambu? Isso cabe também. Aquelas taquaras, sabe que eles vivem? Quando tu vai olhar pra natureza, tu tá em presente, parece que tu fica meio louco, mas tu começa a aprender com tudo. E um bambu, aquela, não sei se é bambu o nome, mas enfim, é uma taquara, que é vime, que é tão furada. Ela cresce até um ponto e depois ela faz um nó pra descer. E aquela etapa para de crescer para crescer a outra. E vai crescendo a outra. Então, se tu não tem a última fortalecidaça assim, aquela que tá 20 metros para cima, não tem sustentação. Só que tem que lembrar que quanto mais aquela cresce, mais grossa tu fica. E quanto mais grossa tu fica, mais aquela cresce. Então, a gente é uma coisa colaborativa também com tudo. Então, por isso que cuidar de si mesmo é tu cuidar do mundo. Claro. E não é um egoísmo, eu preciso ficar sozinho para mim ficar bem. E todo mundo xinga, né? Tu é egoísta, não vai ficar sozinho, tu esqueceu todo. Não, porque se eu tô bem, eu consigo fazer todo mundo ficar bem, né? Claro. E é uma corrente. É energia. Energia. Já estamos chegando no final do programa. Mara, uma última mensagem. Uma última Você mensagem. gostaria de deixar para quem nos escuta, Essa nos me pegou de assiste? surpresa. Aquela coisinha que a gente deve ficar atenta, um conselho, uma dica que talvez tenha até servido para ti em algum momento da tua vida. Se tu pudesse dizer assim, nunca se esqueça de, ou lembre-se de... Ter fé. Fé. É uma boa palavra. Adoro também. Ela faz muito sentido pra mim. Muito bom. Lu, como é que a gente encontra a Mara? Pessoal, assim, primeiro, antes para encontrar a Mara, vocês têm que encontrar o nosso programa, né? Vou botar na descrição. Então, vocês vão no Instagram, escreve lá na barra de pesquisa Tria na Rede, e na biografia do perfil tem um link que abre os links para o Spotify e para o YouTube. E daí no programa da Mara, eu vou colocar na descrição do vídeo o contato dela e como a gente pode encontrar ela. Tá bom. Muito Agradecemos muito, Mara. Nossa, que conversa gostosa. Eu que agradeço, assim. Vocês fizeram diferença em mim e eu espero ter também, né? E nós também esperamos ter feito diferença para quem está nos assistindo. Isso, para quem está nos assistindo. Isso que dá sentido, né? Isso que dá sentido. Nós estarmos aqui. É verdade. É o processo. Agradecemos muito, Mara. Prazer enorme te conhecer. Da mesma forma, muito obrigada. Obrigado. E agradecemos você também que esteve conosco nessa hora de reflexão. Esperamos realmente ter tocado você em algum ponto, né? Para que você amanhã consiga responder pelo que vale a pena viver. Um grande beijo e um ótimo dia para todos. Um grande abraço.